Você tá patinando no inglês e não sabe por quê? Nesse vídeo eu fiz uma lista com 5 erros que você pode estar cometendo. Então, se você já está matriculado num curso de inglês e comete pelo menos um desses erros, já é o suficiente para sua fluência demorar mais para chegar e você se sentir estagnado. Se você não faz nenhum curso de inglês ainda, mas está pensando em se matricular, já pega seu caderno e a sua caneta para ir anotando e não cair em nenhum deles. Vem comigo! Hello students, how are you? Espero que estejam todos bem. Se você não me conhece ainda, eu sou o Teacher Matheus da English Make It Happen. Já aproveita, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês do curso online gratuito que vai acontecer agora em abril. Nos 5 sábados, das 10 da manhã ao meio-dia, então com uma carga horária total de 10 horas e com certificado, a gente vai conversar sobre vocabulário, gramática, expressões e muito mais. Então, para participar é só fazer a sua inscrição completamente gratuita através do link que está aqui na descrição. A inscrição ela é muito importante para vocês receberem o link da sala de aula e também receber o seu certificado no final, ok? É muito comum que os alunos, ao decorrer do curso, cometam pequenos erros que parecem detalhes bobos, mas que a longo prazo deixam ele ali preso no nível intermediário de uma forma que ele fica estagnado, fica patinando, não consegue ir para o avançado, não consegue alcançar a tão esperada fluência. E são vários os tipos de erro que o aluno pode cometer que acontecem isso. Mas eu juntei aqui nesse vídeo os 5 mais comuns. Então, se você já faz inglês e tá se sentindo dessa forma, tá no intermediário, tá estagnado, não consegue progredir, não consegue alcançar a fluência, é muito provável que você esteja cometendo pelo menos um desses 5 erros que eu vou falar aqui para vocês. E se você não está matriculado em nenhum curso ainda, está pensando em começar o inglês, anota, pensa bem, presta bastante atenção em todos os pontos que eu vou passar aqui, para quando você começar, você não cair em nenhum deles e conseguir, com mais facilidade, chegar na sua fluência. Então vamos para o primeiro erro, que é acreditar que só a sala de aula vai ser o suficiente para alcançar a fluência. Então, pessoal, olha só, o seu professor, o livro que ele usa, o método que ele usa e a sala de aula, eles são ferramentas para sim você alcançar a fluência, mas você não pode contar só com essas ferramentas, você tem que utilizar outras também. Então não pode ser aquele aluno que não assiste um vídeo no YouTube para aprofundar ainda mais o que viu na sala de aula, para revisar, ou então coisas que ainda não viu na sala de aula, mas que já sabe que existe, já deu uma folhada no livro e viu que vai aprender amanhã, que vai aprender na semana que vem e não busca isso no YouTube para já se adiantar. Ou aquele aluno que não tem nenhum professor, não segue nenhum professor de inglês no Instagram, nenhuma escola de inglês, para ver dicas rápidas de detalhes bobinhos, aparentemente, né? Que depois lá na frente fazem total diferença para sair do intermediário, para alcançar o avançado e a fluência. Então, não pode ser esse aluno que só tem contato com música nacional, que só assiste filme, série, dublado. Você tem que ser um aluno que usa todas essas ferramentas a seu favor, incluindo o seu professor, a sala de aula e o livro didático, mas que não conta só com isso para alcançar a fluência. Existe um estudo, pessoal, que diz que você precisa, em média, 1.200 horas de estudo da língua inglesa para se tornar fluente.
Então pensa comigo, se você contar só com a sua sala de aula e você estuda num curso que você faz 2 horas por semana, isso dá 8 aulas por mês, 96 aulas ao ano e vamos colocar aí que o seu curso dure 3 anos, dá 288 horas em 3 anos. Então, tá aí um dos problemas pelo qual você não se torna fluente, que você não consegue sair daquela patinação que acontece no intermediário. Você não dedica mais horas de estudo além da sala de aula para alcançar essa média de 1.200 horas. O segundo erro, que também é extremamente comum, é acreditar nessa tão vendida por aqui na internet fluência em 6 meses. O que acontece se você acredita nessa história de fluência em 6 meses? Às vezes, esse curso não vai caber no seu bolso e você vai optar por um curso que não te promete a fluência em 6 meses. Automaticamente você começa achando que esse curso tem uma qualidade mais baixa, ou esse professor não tem o nível para te ensinar a fluência em 6 meses. E aí você aceita só porque é o que cabe no seu bolso. Você não acredita naquilo que você está começando de fato. Mas você dá uma chance com uma margem de erro. Então, você pensa o seguinte, se um curso de alta qualidade me dá fluência em 6 meses, esse curso aqui, que tem uma qualidade mais baixa, professores menos qualificados, ele vai me oferecer a fluência em 1 ano e meio, mais ou menos. Então, passou 1 ano, você viu que ainda não está chegando próximo da fluência, você começa a se desmotivar ainda mais com a qualidade do curso, ainda mais com os seus professores. E aí a fluência vai se distanciando cada vez mais, porque você para de acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando ali. E você acredita que realmente você tinha que ter pego o outro curso para ter a fluência em 6 meses, porque esse daqui é só enrolação. Mas, se você não pensa dessa forma, talvez você comece a duvidar de si mesmo. Será que eu tenho capacidade de ser fluente? Porque eu tô aqui há 1 ano e tô longe ainda da fluência. Você não duvida nem dos seus professores ou da qualidade do curso. Você começa a duvidar de si. E isso vai te desmotivando cada vez mais e mais, até que você não alcança a fluência porque você desiste. E agora, pessoal, a gente vai entrar no top 3, que são os 3 erros mais comuns de todos que seguram a pessoa no intermediário por muito mais tempo sem ela perceber. Em terceiro lugar, a gente tem o problema de atraso. E aqui, gente, acontece uma situação, pelo menos eu percebo nos meus alunos quando eles vão atrasar. Eles acham que aquilo me afeta, eles acham que aquilo me ofende ou que é uma falta de respeito comigo. Mas, gente, vamos falar bem a verdade aqui. O problema ele se torna seu se você atrasa. É você que é afetado por isso, entendeu? Porque, uma coisa é você atrasar uma vez a cada nunca por conta de um imprevisto. Porque imprevisto não é algo que a gente controla, acontece mesmo e tudo bem atrasar uma vez a cada nunca por conta de imprevisto, né? Então não tô julgando isso aqui. Porém, o que acontece? Tem gente que é mesmo atrasada. Se você é esse tipo de aluno que toda aula entra 5 minutos depois de começar, o que acontece? Pensa comigo. Se você faz um curso que você tem 2 aulas de 50 minutos por semana, você tem 8 aulas no mês, ok? Se toda aula você atrasa 5 minutos, 5 vezes 8 aulas, você atrasou no total 40 minutos. O que quer dizer que, na verdade, você fez 7 aulas e 10 minutos. Então, você não fez as 8 aulas que você tinha direito. Você perdeu 40 minutos.
é praticamente uma aula inteira. Isso pra mim me afeta? Não, porque você tá me pagando por essa aula que você perdeu. Então, pra mim não tem diferença, não é uma falta de respeito, não me afeta, não me ofende de nenhuma forma. Inclusive, às vezes o atraso de um aluno é o tempo que eu consigo ir no banheiro, por exemplo, entre uma aula e outra. Então, pra mim, gente, no problems at all, de verdade, entendeu? Quem é afetado, quem sai perdendo é você. E é por isso, muitas vezes, que de 8 aulas, se você só fez 7 por conta de atraso, diminui ainda mais aquela questão das horas que a gente falou no primeiro erro e você demora mais tempo para alcançar o avançado e mais tempo para alcançar a fluência. Em segundo lugar, a gente tem um problema que é relacionado à interpretação. Então, pessoal, quando vocês têm aquelas aulas de gramática, é muito importante que vocês entendam a interpretação daquela gramática para a língua materna e relacione aquilo com o seu dia a dia de alguma forma. E aqui, o maior dos problemas de interpretação ainda é com o present perfect. Eu vou dizer que 99% dos alunos já interpretaram ou ainda interpretam o present perfect de maneira incorreta. O present perfect, para quem não sabe, é aquela conjugação que utiliza o have, por exemplo, quando a pessoa é I, né? Por exemplo, I have driven. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá e fala assim, o driven é a conjugação do drive, que é dirigir. Have é ter, então eu tenho dirigido. Essa interpretação não podia estar mais errada. Por quê? O present perfect, gente, ele é uma gramática que a gente usa para expressar passado, da mesma forma que a gente expressa o past simple. Então, se você fala eu dirigi, como no português, o present perfect também é eu dirigi. É só uma conjugação diferente que acontece no inglês por conta do tempo utilizado ali na frase. E se você quer entender melhor sobre isso, deixa aí nos comentários que eu monto um outro vídeo só sobre o present perfect pra gente se aprofundar bem na interpretação dessa gramática. Mas é a gramática que mais acontece problemas de interpretação. E esses problemas de interpretação, que podem parecer bobo e que não vai influenciar, influencia sim, porque às vezes é esse erro de interpretação que não deixa você aprender gramáticas mais avançadas e chegar na tão esperada e sonhada fluência. Em primeiríssimo lugar, o top do erro dos alunos que segura eles de chegar na fluência é o português. E parece simples, né? Parece tão óbvio falar que é o português, mas é que a gente não percebe o quanto isso pode ser problemático. Gente, eu falei no tópico anterior que o português ele tem que ser utilizado como uma forma de interpretar e assimilar na nossa língua materna. Sim, ele tem que ser utilizado em diversos momentos. Eu concordo com isso, eu sou a favor disso e eu uso bastante isso. Porém, gente, o que eu vejo demais em alunos é acreditar que tudo do português pode ser passado para o inglês e isso engessar o inglês. Tem gente que fala inglês e parece ainda que está falando português, porque engessa aquilo dentro da base que é o português. E não é bem assim. O português ele tem que ser utilizado como forma de interpretação e assimilação, mas não como regra que vai funcionar tudo em inglês, porque não vai funcionar tudo. Um exemplo, a gente tem as expressões, as collocations, que a gente já tá vendo há algum tempo aqui no canal, né, pessoal? Significa uma coisa, né? Mas são utilizadas palavras que não têm necessariamente aquela ideia. E isso
passa para o inglês. Então eu não vou pegar aquelas palavras e traduzir uma por uma. Aquilo vai ficar um inglês horrível e errado. E aquilo, ao decorrer do tempo, te impede de chegar na fluência, porque te impede de aprender a expressão de forma correta no inglês. Porque tudo você acredita que é daquela mesma forma, é só traduzir. E não é bem assim. Tem coisas que a gente precisa utilizar o português para assimilar e tem coisas que a gente tem que esquecer o português e somente absorver da forma que ela é no inglês, sem questionamentos. Então, um exemplo bem simples aqui, pessoal, é o mamão com açúcar, que é algo fácil, é assim que a gente fala no português. Isso é mamão com açúcar. E eu não vou falar it's papaya with sugar, because não é assim que se fala essa ideia no inglês. It's a piece of cake. É um pedaço de bolo. It's a piece of cake. Mas da mesma forma que eu não vou do português passar exatamente para o inglês, eu também não vou fazer o contrário. Não é um pedaço de bolo, é mamão com açúcar. It's a piece of cake. Alright? E se você quer entender ainda mais essas questões de como não engessar o inglês através da base do português, você pode ver outras expressões clicando aqui.